vocês. Sejam todos muito bem-vindos aí, uma ótima semana para nós, né? E estamos só nós por enquanto aqui. Semana passada eu postei aí o vídeo e gravei a aula justamente falando aí das questões dos poderes e entramos em específico aí das questões dos municípios, né? Trabalhamos mais uma vez aí o poder e os entes federados e falamos aí em especial dos municípios, que nós já trabalhamos primeira aula a União, depois falamos aí dos estados e por último falamos aqui das questões dos municípios. E aí, por conta dessa situação, nós temos aí a nossa aula de hoje, justamente para a gente discutir e falar referenciada a ela. Queria saber se tem alguma dúvida, se restou algum questionamento, se vocês leram alguma coisa e não entenderam o que pertine aí aos municípios que a gente falou e trabalhou, nessa aula que eu disponibilizei aos senhores, e estou à disposição aqui para vocês. E aí, turma? Boa noite, professor. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei com a dúvida na parte da... Assim, a dúvida só para confirmar mesmo, as leis orgânicas, é porque o Estado tem a sua Constituição estadual, né? Perfeito. A lei orgânica seria algo semelhante a isso, só que no âmbito do município? O que é importante a gente falar, né? Nós temos aí toda a estrutura que nós falamos, onde nós temos a Constituição da República e nós temos aí a Constituição Estadual, correto? Todos os estados têm a sua própria Constituição também. Aí vem aquilo que eu já trabalhei na aula passada com vocês, Matheus. Professor, eu tenho que necessariamente saber e decorar a Constituição do meu estado? Não. Por que não? Porque, às vezes, você não vai atuar nesta área, tá? E você não vai ter nenhum tipo de demanda referenciada a isso. Mas e se você for fazer um concurso público do Estado ou for atuar com o Estado, com certeza, você vai ter que estudar a Constituição do Estado. Isso a gente trabalhou e falou na última aula sem problema algum. O que é importante? Você lembrar que tudo que está na Constituição do Estado tem que obedecer e ser no mesmo tipo, no mesmo critério que a Constituição da República. Ou seja, a nossa Constituição do Estado em nada pode sobrepor ao que a Constituição Federal fala. E aí nós não temos as constituições municipais, mas nós temos a Lei Orgânica Municipal. E a Lei Orgânica Municipal, né, ela vem... Só um minutinho. A lei Orgânica Municipal, ela vem e literalmente tem que obedecer tudo que nós temos em Constituição do Estado e tudo que nós temos em Constituição também federal. Então, se a gente for lá, Matheus, no artigo 29 da Constituição, pega ele aí, por gentileza. O artigo 29 da Constituição, turma, vamos lá. Artigo 29. Olha só, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então, a lei orgânica é o que vai fazer orgânico de organismo, de como que funciona, assim podemos ter essa visualização, esta lei orgânica, sim, ela vai funcionar, tá? E esse é o propósito dela. Ok? Ok, sim, professor. Entendeu? Tranquilo? Mas qual dúvida? Vamos lá. Nenhuma? Ninguém, gente? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem nada? Professor, também gostaria que você comentasse um pouco sobre o caso do Rondônia Extrema, né? O que aconteceu depois que ela não foi permitida de se tornar
um município. Beleza. Nós falamos lá na aula justamente que antigamente você, para ter a constituição e criação do município, né, você tinha justamente que observar lá no artigo 18 aqui da Constituição, parágrafo 4º. Então, quando a gente pega o artigo 18 da Constituição, o parágrafo 4º está assim, quer ver? É bom que a gente vai revisando aqui também. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos no termo da Constituição. E aí a gente vem o parágrafo 4º, né? E o parágrafo 4º fala assim: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, vamos lá, se a gente vai unir um município com outro, criar um novo município, dividir um município e transformar em 2 municípios, sempre você tem que ter uma lei estadual, mas antes desta lei estadual, nós temos que ter o quê? Uma lei complementar federal. Ou seja, o que é uma lei complementar federal? Uma lei feita pelo governo federal que vai falar como e em qual situação pode-se criar novos municípios. E além de ter que obedecer o que essa lei federal vai falar, a gente tem que ter uma consulta prévia, mediante plebiscito, que plebiscito nada mais é do que pesquisar mediante a sociedade ali interessada e atingida se concordam ou não, né? E mostrar o estudo de viabilidade. E o que aconteceu? Os municípios, então, aí nós temos o caso aqui de Extrema, né? Nós tivemos justamente os municípios que começaram a ser criados, né? Depois dessa lei complementar, depois dessa emenda constitucional que trouxe o parágrafo 4º, né? Só que aí nós temos justamente o quê? Uma situação a qual houve essa emenda complementar, essa emenda constitucional, que trouxe o parágrafo 4º falando que precisava do quê? De uma lei complementar. E até hoje nós não temos uma lei complementar federal. E aí, por conta disso, se você abrir lá o artigo 18 da Constituição, está assim, vide artigo 96 da ADCT. Vamos lá, turma. O que é a ADCT? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é esse ato das disposições constitucionais transitórias? Né? É nada mais do que a alteração, a adaptação no nosso sistema constitucional. Né? Então, quando a gente pega e analisa justamente aqui, ó, lá na DCT, fala assim: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de município, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Então, o que acontece? Essa ADCT entra, esse artigo 96, isso é questão de prova, tá, gente? Isso cai direto em OAB, isso cai direto em concurso público. E boa pergunta isso, por quê? Porque até 2006, todo município que foi criado, ele foi admitido mesmo não havendo o quê? Lei complementar. E a partir de 2006, qualquer município que foi criado, ele não foi reconhecido, porque para a criação de novos municípios precisamos de quê, turma? Precisamos de lei complementar. Então, a criação de Extrema, naquele caso, não foi admitida por essa situação. Ok? Fui claro? Sim, sim. Ô, professor, Diga. boa noite. Boa noite, tá bom, Cecília? Tudo jóia.
Você pode me explicar na prática como que funciona essa lei complementar Tá, federal? então vamos lá. Como que é a hierarquia das normas? Nós temos a Constituição, que é o pilar e é toda a estrutura nossa do nosso sistema normativo. Concorda? Pode deixar Concordo. seu áudio aberto, tá? Aí, beleza. Aí nós temos o quê? A lei complementar. O que é a lei complementar? Olha o que o nome dela fala. Lei complementar. Ela vem complementar o quê? O que a Constituição fala, tá? Porque a Constituição, ela traz as regras, mas ela deixa para uma legislação própria disciplinar sobre isso. Então, exemplo, se a gente for lá no artigo 156 da Constituição, vai estar escrito assim: compete aos municípios instituir impostos sobre. Aí vem inciso 3, serviço de qualquer natureza. O que a Constituição veio e falou? Que quando eu for criar um imposto sobre serviço de qualquer natureza, a competência vai ser de quem? Do município. Então, o artigo 156 vem e fala: compete aos municípios instituir imposto sobre serviço. A Constituição fala o que é imposto sobre serviço? Ela entra em regras? Não, ela só está falando, compete aos municípios instituir impostos sobre serviço, ou seja, cada município vai ter seu imposto sobre serviço. Só isso que a Constituição fala. Então, a Constituição ela vem e nomeia. E aí eu preciso ter uma regra geral a nível nacional para me estabelecer regras desse imposto sobre serviço. Então, é criada uma lei complementar a nível federal, que hoje a gente tem para imposto sobre serviço, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Então, essa lei complementar, ela traz regras gerais para todos os 5.000 e tantos municípios brasileiros, que fala assim: olha, município, quando você for criar seu imposto sobre serviço, você tem que observar, no mínimo, essas regras A, B, C, D e E. Entendeu? Ou seja, por que chama lei complementar? Que ela complementa, ela traz as regras gerais do que a Constituição nomeou. E embaixo dessa lei complementar, nós temos as leis ordinárias. Ah, por que é lei complementar e qual que é a diferença da lei complementar pela ordinária? A hierarquia e também a aprovação no Congresso Nacional. Para eu aprovar uma lei complementar, eu preciso de passar pelas duas casas do Congresso, tá? E quais são as casas do Congresso? Senado e Câmara dos Deputados Federais. E eu preciso ter quórum qualificado e maioria. Ou seja, eu não posso ter maioria simples, e sim qualificada. Ou seja, eu preciso ter, no mínimo, a maioria votando a favor desta lei. Não é a maioria presente e a maioria que vota ali se dá por satisfeito. Não. Então, por isso que lei complementar ela é mais difícil de ser sancionada e aprovada, porque ela vem e traz regras muito gerais. E a lei ordinária ela é feita com votação simples, com maioria simples. Então, são essas questões legais e constitucionais que a gente vê essa diferença. Te ajudei? Ajudou sim, mas eu fiquei com dúvida, foi na questão do exemplo, assim, da criação do município, que você falou que até 2006, todo município criado era admitido, né? Isso. E aí, depois de 2006, era necessária a criação da lei complementar. E Aí até essa hoje, essa lei complementar não foi feita pelo Congresso Nacional. Ah, entendi. E Então, tipo, aí, nunca aconteceu, né? exatamente. E aí, se um município quer desmembrar e criar um novo município, mesmo com a aprovação da sociedade ali por meio de plebiscito, e o Estado esteja de acordo, hoje não é isso mais possível. Por quê? Porque até hoje o Congresso Nacional não fez uma lei complementar referenciada a isso, entendeu? Por isso que eu não estava conseguindo visualizar, mas na verdade nunca nem aconteceu, né? Que eu estava tentando, tipo assim,
associar na prática, sabe? Essa lei complementar atuando. Uhum. Tá? Mais alguma dúvida, turma? Ninguém? Gerciano, Fabiano, Bruna. Pra mim tá ok. Ninguém está com dúvida? Não teve dúvida nenhuma dessa aula? Nada? Por aqui tudo bem também, professor. Tá. Gente, a aula da semana que vem, vocês viram lá que eu coloquei no sistema para vocês postarem a nossa VA, que é a nossa primeira atividade. E aí a aula da semana que vem vai ser vocês vão ter postado aí a VA, e aí nós vamos abrir e ler e fazer ela e trocar umas ideias referente a essa primeira atividade nossa, na aula da semana que vem, tá ok? E aí, a próxima aula de gravação vai ser na outra semana para vocês, tá ok? Ô, Publi, Diga. essa votação que você falou da Câmara aí é aquela de 3/5 na lei complementar? Perfeito, isso mesmo. E a simples é 2/5, né? Exatamente. Ah, ok. Tá? A simples, na verdade, é a maioria comum, tá? É a maioria dos presentes. Dos Não é 2/5, presentes. não. É só a maioria dos presentes. Tá? Então, ok. E aí, Alisson, tudo bem? Alguma dúvida? Nada? Tudo tranquilo? E aí, Arthur? E aí, professor, beleza? Eu acabei de entrar aqui, mas depois eu vejo a gravação. Então, joia. Mais alguém com alguma dúvida, turma? Então, ficamos combinados assim. Aguardo vocês semana que vem. E aí nós vamos... Vocês não esqueçam de postar a VA até domingo, pelo amor de Deus. Tá? Para vocês não ficarem sem ponto em nada. E aí, na aula nossa de segunda que vem, nós vamos discutir as VAs. Tudo bem? Beleza. As VAs não, né? A VA1. Professor, Oi, diga. semestre passado deu problema com essa VA postada domingo. O pessoal, a maioria da turma reclamou, sabe? Porque domingo é um dia que o pessoal às vezes sai, às vezes tem. E é um dia que você tem que dedicar para a VA, sabe? Essa VA tem que ser postada no domingo ou ela pode ser postada na segunda-feira? Assim, eu sei que não pode, mas não Pode poderia ser ser antes, adiada. mas deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu mudo ela aqui. Vocês não mandam, não. Vocês não pedem, não. Vocês mandam. Quer ver? Às vezes na segunda-feira é um dia bom para fazer isso, sabe? É o próprio dia da aula. Não sei se a turma concorda, é só uma ideia. Não, mas aqui, ó, quer ver? Comigo não tem. Deixa eu abrir aqui, quer ver? VA1, editar. Aí eu coloquei aqui. Deixa eu só ver aqui. Atividades, VA1, editar essa atividade. Eu coloquei para vocês entregar até dia 5/9. Então, vou colocar até dia 6/9, até meio-dia, tá? Pode ser? Sim ou não, gente? Turma? Até Professor, por mim meio-dia, tá tranquilo. perdão, pelo menos no meu caso, assim, não mudaria muito em relação ao domingo, porque de manhã eu fico mais no trabalho, aí
se fosse possível colocar até a noite na segunda. Mas tem que ser, eu coloquei até às 18 horas, mas tem que ser até antes da nossa aula, tá? Então, eu coloquei não, até às beleza. 18. Vou tentar colocar antes, mas só se dá algum problema mesmo. 18 é melhor que meio-dia, professor. Bem, Quem não chora não mama, né? Vamos lá. Com certeza. Mas tá certo, ó, já mudei e coloquei até segunda às 18 horas. Tá certo? Resolvido, então. Tá ótimo. Então, até segunda que vem, e segunda que vem a gente faz essa aqui e corrige essa aqui com todos vocês, tá ok, gente? Um abraço, Ótimo, boa professor, semana um para abraço. vocês, muita saúde e paz aí e juízo. Muito obrigado. Boa professor. noite, Com professor. Deus. boa noite, até mais.